Dominar a língua portuguesa está se tornando cada vez mais importante para o sucesso de profissionais de todas as áreas. Uma das principais dificuldades encontradas é a diferença entre a norma culta e a linguagem coloquial. A falta de domínio do idioma pode comprometer a imagem do profissional, colocando em dúvida a qualidade do seu trabalho. O avanço da comunicação digital tem aumentado a necessidade do profissional escrever utilizando elementos que precisam ser dotados de muita clareza. Uma simples vírgula pode comprometer totalmente um texto, provocando realmente desastres na empresa, na família ou na escola. A maior parte das escolas se limitam a cumprir o número mínimo de aulas de português, estabelecido por lei. Resultado, o jovem termina o 2º grau com deficiências graves e as carregam para a vida profissional. Será que os estudantes estão saindo das universidades preparados para enfrentar o mercado de trabalho? Olá, está começando mais um programa Tubo de Ensaio, uma produção dos alunos de Comunicação Social do Centro Universitário Uniceb. O domínio da língua portuguesa está se tornando cada vez mais importante para o sucesso de profissionais de todas as áreas. O avanço da comunicação digital tem aumentado a necessidade do profissional escrever de forma mais clara. Hoje vamos conversar com a professora do curso de jornalismo do Uniceb, Caroline Petian Pimenta. Olá, professora! Olá, meninas. Obrigada pelo convite. Professora, quais as principais dificuldades que você vê na hora de um aluno fazer um concurso público e não ter esse domínio da língua portuguesa? Bom, a lacuna que tem na deficiência da língua portuguesa, do aprendizado dessa língua, ela não começa no ensino superior, ela começa nos anos fundamentais do ensino e ela vai aumentando ao longo dos anos. Então, é uma lapidação que deveria ocorrer que não acontece. E o que nós temos atualmente é uma fluência digital, mas em detrimento da nossa língua, né? Então, quando o aluno, né, o concursado aí vai chegar para tentar esse concurso, ele se depara com alguns elementos fundamentais que ele deveria ter aprendido, ele deveria ter apreendido ao longo dos anos escolares, e ele não consegue por motivos básicos. Então, assim como nós aprendemos matemática e outros elementos, né, outras disciplinas, quando você chega lá nesse nível de concurso, você já deveria estar com o português, que é a nossa língua materna, sem dúvidas, sem problemas, né? Então, isso daí já deveria ter sido trabalhado nos anos anteriores. Quando o aluno chega lá, ele se depara e ele volta, então, para ter que trabalhar isso, para fazer essa lapidação que foi deficiente ao longo dos anos que ele passou, né, aos quais ele passou. Professora, você acha que o uso das redes sociais e da internet favorecem ou eles acabam prejudicando a língua portuguesa? Eles não deveriam prejudicar, mas a nova linguagem, existe uma nova linguagem, né? Existe novos conceitos, novas palavras, que elas ajudam, né? Novas, vamos dizer, são algumas palavras como você, algumas palavras acentuadas que estão se perdendo ao longo aí da existência com a internet. Por quê? Porque as pessoas nem se lembram mais que aquilo tinha acento, não se lembra se é palavra composta, se é simples, se é separado. Então, por quê? Porque não se exige mais isso. Então, você não tem que ficar tanto em cima de um trabalho de língua, de ortografia, de coerência, de coesão. Principalmente de coerência e de coesão, você escreve qualquer coisa ali, principalmente em redes sociais ou comunicadores instantâneos. Então, nós escrevemos qualquer coisa de uma forma menos formal e isso daí acaba deixando a exigência de uma língua para trás, né? Então, o que acontece em momentos educacionais, por exemplo, quando nós trabalhamos com esses ícones, com ferramentas para ensino, então quando eu trabalho com orientação para os meus alunos via internet ou quando eu trabalho com e-mail, isso daí já deveria ter um aprimoramento, não deveria ir para uma linguagem muito informal em termos de internet. Não deveria, por exemplo, ter essa contração de palavras, o professor também deve trabalhar com isso e os próprios alunos.
Mas o que nós vemos, né, o que nós nos deparamos com o quê? Quando, principalmente no jornalismo, né, que eu trabalho nessa área, o aluno que está muito ligado à internet acaba levando isso para o texto jornalístico. Então você acaba vendo o VC ao invés de você, ou algumas coisas sem acentuação ou sem a ortografia correta ali. Por quê? Porque o aluno já não sabe mais. A prática dele, o que ele pratica, é uma linguagem informal, é um letramento digital um pouco em detrimento ao idioma dele, ao idioma português mesmo, a língua, e acaba então denegrindo esse idioma, denegrindo essa escrita, não fica muito adequado. E quais seriam os caminhos que existem para ensinar mesmo, para as pessoas terem mais interesse com a língua portuguesa, talvez? Bom, em termos de ensino superior, o português deveria estar em todas as matrizes, né? Todos os cursos, tanto exatas, humanas, independente. Isso deveria ser aprimorado no ensino superior. Porém, isso deve iniciar, mesmo agora, no ensino infantil, ali um trabalho maior. Por quê? Porque nós já somos de outra geração, mas as crianças de agora, elas já vêm com essa fluência digital já inserida no caminho delas. Então, precisa ter um esforço na parte educacional. Então, a educação precisa ter esse trabalho. Para quê? Para que desde o início já seja incluída na educação a correção do português, o andamento correto da linguagem, não só o modo de escrever, mas uma linguagem específica, né? E isso daí não vai tirar o que nós temos hoje de redes sociais, essa linguagem não vai existir. Isso é um modo de se comunicar também. Porém, é um modo que nós assumimos enquanto estamos em redes sociais, enquanto estamos em ambientes informais. Porém, quando nós estamos, é como se nós fôssemos ao teatro ou fôssemos dar uma entrevista, nós não podemos usar uma linguagem um tanto informal no momento formal. Então, é uma adequação de linguagem. A escola precisa sempre ter o compromisso de trabalhar a linguagem, de trabalhar a coerência, a coesão, a escrita, a ortografia, sempre, sempre. Isso daí é um trabalho contínuo. Eu não posso ensinar o aluno da primeira à 8ª série e, tipo, esquecer no ensino superior, no colegial, né? E isso daí precisa ser aprimorado sempre. Por quê? Porque você chega lá no final e aí você não sabe onde foi a lacuna, onde foi essa deficiência. Então isso, né, por nós trabalharmos com a língua portuguesa, falarmos fluentemente, é o nosso idioma materno, o português, né? Então isso daí deveria ser uma obrigação sempre da escola. E agora, com toda essa influência de escola, de redes sociais, de informalidade, mais ainda deveria ser trabalhado. Então, mesmo que nós trabalhemos ou que nós estejamos num ambiente virtual, a linguagem precisa ser trazida para a coerência, trazida para o nosso português correto. Mesmo que você abrevie palavras, mas você nunca mais pode confundir um esta com um está, você não vai perder os acentos. Então, a escola precisa estar aí, ó, firme e forte. Vamos ver agora o nosso quadro falatório. Você sabe falar português corretamente? Sim, eu acho que sim. Você tem certeza disso? Não. Olha, eu tenho que falar a verdade que eu tenho muitas falhas ainda na língua portuguesa. As pessoas usam muita gíria, tudo, eu acho que isso não é correto. E o português é uma língua muito difícil de se aprender. Eu acho que isso é um costume, sei lá, que vem passando dos pais e a gente vai adotando, sei lá, algumas palavras que pronúncia errada, a gente acaba adotando dos pais, de amigos, e vai ficando por isso mesmo, aí a gente vai falando errado. Aprendeu a falar, você já tem que ser ensinado pelos próprios pais a falar corretamente. E nas escolas tem que ter o reforço para aprender a falar. Eu acho que o problema é no fundamental mesmo. Que é onde você está aprendendo a falar realmente, né? Então tem que ser corrigido aí, eu penso assim. Professora, você acha que essa falta do domínio da língua portuguesa ocorre só aqui no Brasil ou é um problema realmente de todo o país, de todo mundo, assim?
Eu acho que não ocorre em todos os países, né, a deficiência do próprio idioma, por conta do trabalho do ensino. O ensino é diferente, né? Então, aqui no Brasil, isso ocorre também por conta dessa, como eu disse, dessa lacuna do ensino deixar a nossa língua de lado, de certa maneira, né? Em países que têm em países de primeiro mundo, por exemplo, isso é mais bem trabalhado, os alunos têm interesses muito diferentes. Uma experiência minha mesmo, que eu pude ter a alegria de constatar, foi num país europeu ver criancinhas de ensino infantil mesmo, criancinhas desenhando, olhando monumentos, olhando escultura, desenhando e contando o que estavam vendo. Então, é um outro tipo de ensino, é um outro tipo de aprendizado, outro tipo de interesse, né? A escola não é vista como uma obrigação, é vista sim como um interesse, como um caminho para a vida mesmo, né? Desde pequenos. Então, não adianta a gente começar a preencher isso no ensino superior. Não adianta nós queremos consertar em 1 ano, 1 semestre, ou em 3 anos, que seja, 4, a deficiência de uma vida inteira de ensino, né? E só que isso é muito mais trabalhado nos outros países, principalmente países de primeiro mundo. Isso está certo que pode acontecer, haver essa deficiência, mas não é assim como no Brasil. Né? O Brasil deixa um pouco de lado a sua língua, o seu idioma, essa lapidação com os seus alunos, não só na língua portuguesa, mas em alguns outros momentos também. Né? Então, não é específico do Brasil, mas não é geral também. Estamos no final do nosso programa e gostaria de agradecer a presença da professora Caroline Petian. Eu que agradeço, meninas. Obrigada. Obrigada pela audiência e até o próximo Tubo de Ensaio.